Olá, sejam muito bem-vindos! Nessa aula, irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades são da semana 3 do volume 2, sobre Lei de Lavoisier. Esse material ele é fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de irmos para as resoluções, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que ative as notificações e que se você gostar dessa aula, deixe o seu like. Peço também que nos acompanhe nas demais redes sociais. Eu sou a professora Simone, professora de Química do canal Escola Online. Pessoal, antes da gente ir para a resolução das atividades, a gente vai dar uma introdução teórica importante na Lei de Lavoisier. Nós também vamos ver a Lei de Proust, porque para resolver os exercícios, nós vamos utilizar essas duas leis. Essas duas leis são usadas tanto na semana 3 quanto na semana 4. Então vamos lá. A Lei de Lavoisier é também conhecida como Lei da Conservação da Massa. E essa lei, ela afirma que a massa total dos reagentes sempre será igual à massa total dos produtos. Lavoisier, ele é conhecido por uma frase. Então, eu acredito que vocês já tenham ouvido que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a base para essa lei. A matéria, ela não é destruída, ela é apenas transformada, o que determina também uma reação química. A mesma matéria, a quantidade de matéria que nós temos antes de uma transformação química vai ser igual à quantidade de matéria que nós teremos após a transformação química. Por quê? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente sabe que partículas, seja ela átomos, moléculas, substâncias, as partículas iniciais e finais sempre serão as mesmas. A composição, os átomos que nós temos antes de uma transformação química, vai ser a mesma quantidade de átomos após a transformação química. A mesma massa de determinados átomos que nós temos antes de uma transformação, vai ser a quantidade de átomos que teremos após a transformação. Então, portanto, a massa permanece constante. Então, vamos a um exemplo. Nós sabemos que se nós tivermos duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, será formado duas moléculas de água. Então, se vocês verificarem, no início, nós temos 4 bolinhas brancas. No final, nós temos ainda 4 bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas significam o quê? Cada bolinha significa um átomo de hidrogênio. Então, 2 átomos de hidrogênio juntos aqui, nós temos a molécula do gás hidrogênio, certo? Então, aqui, nós temos que hidrogênio mais oxigênio forma água. Então, se nós tivermos 4 gramas de hidrogênio, será necessário 32 gramas de oxigênio. E aí, quando a gente faz o somatório das massas iniciais, 4 com 32, nós temos 36 gramas, que é a massa final da água. Por quê? As mesmas partículas que nós tínhamos antes da transformação é a mesma partícula, as mesmas partículas que nós temos após a transformação. Por quê? A matéria se conserva, porque a massa permanece constante. Então, genericamente, se nós tivermos a equação A mais B dando C mais D, nós sabemos que, pela lei da conservação da massa, ou também chamada de Lei de Lavoisier, a massa de A mais a massa de B sempre será igual a massa de C mais massa de D, certo? Então, essa é a Lei de Lavoisier. E Lei de Proust.
A lei de Proust também é conhecida como lei das proporções constantes, que diz que a proporção com que as massas das substâncias reagem é sempre constante. Então, o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Então, 2 moléculas de água vai reagir com 1 molécula de oxigênio para dar 2 de água. Numericamente, nós temos que 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 gramas de oxigênio vai gerar 32 gramas de água. E se agora nós tivermos o dobro da quantidade de moléculas de hidrogênio? Aqui nós temos 2 e agora teremos 4. Vai seguir a proporção. Se aqui eu aumentei 2 vezes, a quantidade de oxigênio também vai aumentar 2 vezes e a quantidade de água formada também respeitará a proporção de 2 vezes. Então, numericamente, se eu tiver 8 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de 64 gramas de oxigênio e vou produzir 72 gramas de água. E a gente vê que duplicando a quantidade de átomos, todas as massas dobrarão. Então, a gente duplicou aqui a quantidade de hidrogênio e duplicou a quantidade de oxigênio e a duplicação também da quantidade de água. Então, tendo conhecimento da lei de Lavoisier e da lei de Proust, nós podemos agora resolver as atividades. Atividade 1. O cálcio reage com o oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, mais conhecido como cal virgem. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados estão listados na tabela a seguir de forma incompleta. Então, nós temos aí a tabela. Está pedindo para a gente descobrir os valores de x, y e z com auxílio das leis de Lavoisier e lei de Proust. Então, pessoal, quando nós tivermos esse tipo de exercício, sempre nós vamos começar pela experiência que tem um menor número de incógnitas. No caso, a experiência 1. Então, a gente sabe que 40 gramas de cálcio mais uma quantidade de oxigênio que a gente não tem conhecimento no momento, vão formar 56 gramas de cal virgem. Então, nessa situação aqui, nós podemos aplicar a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier, a gente tem que a massa dos reagentes, massa do cálcio mais massa do oxigênio, tem que ser igual à massa do produto, que é a massa da cal virgem. Então, 40 mais x tem que ser igual a 56. Isolando x, 56 menos 40, nós temos que x é igual a 16 gramas. Então, vamos substituir aqui o valor de x, 16 gramas. Agora, a gente vê que da primeira para a segunda experiência, nós não sabemos aqui o valor de y e não sabemos aqui o valor de z. Mas nós vimos aqui que existe uma proporção entre a quantidade de oxigênio. Nós vimos que na primeira experiência tem 16 gramas de oxigênio e na segunda experiência tem 32 gramas de oxigênio. É uma quantidade 2 vezes maior. Então, aplicando a lei de Proust, a gente sabe que para as demais substâncias terá também a mesma proporção, uma quantidade 2 vezes maior. Então, a gente sabe que o Y é 80 e o Z é 112 gramas. Chegando assim à resposta do exercício. X igual a 16, Y igual a 80 e Z igual a 112. Certo? Vamos à próxima atividade. Atividade 2. 100 gramas de calcário é colocada sob aquecimento e se decompõe. Então, reação de decomposição, nós vimos na semana anterior que uma substância forma 2 ou mais substâncias. Então, o calcário é o reagente e está se decompondo em cal viva e gás carbônico. Está perguntando se essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? Então, a gente vê que é uma reação de decomposição por aquecimento, o calcário está formando cal viva e gás carbônico. 100 gramas de calcário forma 56 gramas de cal viva e 44 gramas de cálcio. E aí a gente sabe que 56 mais 44 é 100. Então, a massa do reagente é igual à massa do produto. E aí,
Quem é o cientista que defende a conservação da massa? Lavoisier. Então, nós aplicamos aqui a lei de Lavoisier, ou também conhecida como lei da conservação da massa. Certo? Próxima atividade, atividade 3. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseando nessas informações e usando a lei de Lavoisier, determine a massa do produto nessa reação, o cloreto de magnésio. Então, vamos montar o esquema da reação. Então, está falando que o ácido clorídrico reage com hidróxido de magnésio e o produto é cloreto de magnésio mais água. Então, está aqui a reação. Então, vamos pegar os dados. Ácido clorídrico, nós temos quanto? Ácido clorídrico, o ácido aqui, 73 gramas. O hidróxido de magnésio, 58. E 36 gramas de água. Está pedindo para a gente determinar o cloreto de magnésio. Então, aplicando a lei de Lavoisier, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, os reagentes 73 mais 58 é igual a x mais 36. Isolando o x, nós temos que 73 mais 58 é 131. 36 está aqui somando, passa para o lado de lá, dividindo. Nós temos que x é igual a 95 gramas, chegando então à massa do produto. Nossa resposta da atividade 3. Certo? Próxima. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço em lugar do papel. Após cada combustão, observou-se. Então, nós temos aqui, duas balanças. Cada balança tem um material. Nessa balança aqui, o material é papel. E nessa balança aqui, é palha de aço. O papel, ele é feito basicamente de celulose. E a palha de aço, o material utilizado é o ferro. Certo? Então, qual que foi o procedimento? Na balança, inicialmente nós temos o mesmo material, a mesma massa. As balanças estão equilibradas. E o que aconteceu? Que houve combustão do material na balança A, do lado A. Então, o papel desse lado aqui é queimado e nessa situação aqui, a palha de aço do lado A é queimada. Então, vamos ver o que acontece, o que produto é formado na combustão do papel e na combustão da palha de aço. Então, a gente sabe que reação de combustão, toda reação de combustão, nós temos um combustível que, no caso da situação aqui, é papel e dessa situação o combustível é a palha de aço. E toda combustão, nós temos um comburente, que é o gás oxigênio. E o produto formado dessa reação de combustão sempre são óxidos. Então, essa informação é importante. Então, a combustão do papel é feito de celulose. E a celulose é basicamente constituída de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando o papel reage com o oxigênio, o processo aqui de combustão, vai gerar cinzas, CO2 gasoso e água gasosa. Então, substâncias gasosas são formadas. Aqui, gente, é uma balança. O prato é um sistema aberto. Se o papel é queimado e é gerado substâncias gasosas, essas substâncias gasosas elas vão desprender do ambiente. Então, não será possível medir a massa dessas substâncias gasosas. E o que vai acontecer então com a balança? Se esse lado aqui ele fica mais leve. Se esse lado da balança fica mais leve, A fica mais alto do que B. Então, há um desequilíbrio da balança. Aqui é o A e aqui é o B. Certo? E aí, o que ocorre com a palha de aço? A palha de aço ela é constituída basicamente de ferro. Quando a palha de aço sofre o processo de combustão, vai formar
o óxido de ferro, que é uma substância sólida. Então, o produto formado aqui, ele é constituído da massa dos dois reagentes. Então, antes só tinha palha de aço e depois da reação, o material formado, o produto formado, ele é constituído de óxido de ferro. Então, o produto ele é mais pesado do que a substância inicial. Se é mais pesado o lado A, porque o produto é mais pesado, o que vai acontecer com o lado A? Vai ficar mais baixo. Então, também vai ter um desequilíbrio da balança. Então, a gente chega como resposta a letra D. Nessa situação aqui do papel, após a combustão, o A fica acima de B, porque o A fica mais leve, porque não é possível verificar a massa dessas substâncias que são gasosas. E aqui a vai ficar abaixo de B, porque o produto formado, ele é a constituição da massa do aço, que tinha inicialmente mais oxigênio. Certo, gente? Vamos para a última questão, atividade 5. O conjunto esquematizado contém inicialmente os reagentes A e B separados. Utilizando dois conjuntos desse tipo, são realizados os experimentos 1 e o experimento 2, misturando-se A em B, conforme descrito a seguir. Então, aqui, gente, é um funil de bromo, ou também chamado de funil de separação, onde tem a nossa substância A e a nossa substância B, ela tá aqui no becker, certo? E aí a gente sempre vai verter a solução A em B. Então, são dois experimentos, cada experimento usando um tipo de substância. Então, o experimento 1, o reagente A é uma solução aquosa de nitrato de prata, o reagente B é pó de cloreto de sódio. E aí, o produto formado quando as duas substâncias se misturaram é o cloreto de prata sólido e uma solução aquosa de nitrato de sódio. Certo? Agora, o experimento 2. Usou uma solução de cloreto de hidrogênio e no becker tinha carbonato de sódio. E qual foi o produto? Água líquida, gás carbônico e solução aquosa de cloreto de sódio. Então, vamos para outro slide e vamos realmente escrever aqui o que aconteceu no experimento. Então, experimento 1, a reação foi de uma solução de nitrato de prata e no becker tinha o cloreto de sódio. Essas duas substâncias foram colocadas em contato e gerou como produto uma substância sólida e uma solução aquosa. A gente sabe que nessa situação, aplicando a lei de Lavoisier, massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, certo? Porque aqui nós formamos, antes nós tínhamos substâncias líquidas e sólidas e gerou substância sólida e também líquida. E aí, fala que é para a gente considerar a massa inicial do conjunto antes da mistura. E é para a gente verificar por F1 e F2 as massas finais. Então, nessa situação aqui, a massa do reagente é igual à massa do produto. Então, a massa F1, ela vai ser igual a I, certo? O experimento 2, nós temos cloreto de hidrogênio, solução aquosa, misturado com uma substância sólida, gerou água, um gás e o cloreto de sódio aquoso. Então, aqui, gente, nós vemos que o gás carbônico é uma substância gasosa e ela vai desprender para o meio. A massa dessa substância formada aqui, que é o gás carbônico, a gente não vai conseguir contabilizar, ela vai desprender do sistema, porque o nosso becker, ele é aberto e a condição de Lavoisier, quando forma substâncias gasosas, para a gente ter massa do reagente igual à massa do produto, as substâncias, elas devem estar num sistema fechado quando formar uma substância gasosa, que não é o caso desse experimento. Então, a gente sabe que a massa do reagente, nessa situação, ela vai ser maior do que a massa do produto. Então, F2
vai ser menor do que a massa inicial. A massa inicial ela é maior do que F2. Então, nós chegamos como resposta que no experimento 1, F1 é igual a 1, que é igual a I, desculpa, e no experimento 2, F2 é menor do que I. Certo? Então, chegamos à resposta final. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixe o seu like e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!